Então, princípio de Sri Guru, serviço a Sri Guru. Agora ele, é de Bhakti Vedanta Madhava Maharaj. Ele vai falar agora do Guru Sevaka Neófito, né, o canista. Ele falou do Tama, falou do Madhyama. Agora ele está falando mais do neófito, né? Ou seja, aquele que é incapaz de servir apropriadamente. Isso é o Sevaka Neófito, né? Ou seja, mesmo quando ele é guiado, né, através do Guru, o Guru dá instruções para ele, mas ele não consegue servir de uma maneira apropriada, né, devido à sua falta de perícia, né? Ou seja, que para você servir você tem que ser perito também, né? Como por exemplo, sempre se fala, né, dessa passagem, né, esse Bhaktivedanta Goswami Maharaj, quando ele era Brahmachari, Hayagriva Brahmachari, ele, Prabhupada Bhaktisiddhanta uma vez perguntou para ele: o que te faz feliz? Ele falou: o que me faz feliz, Prabhupada? O que me faz feliz é quando você me dá um serviço para eu realizar e eu não consegui realizar esse serviço ainda e você me dá outro serviço. Isso me faz feliz. Então foi muito linda essa resposta, né? E ele era conhecido como um homem de energia vulcânica, ou seja, uma pessoa, um sevaka assim, muito explosivo nas suas atividades, né? Então ninguém conseguia comparar, ninguém poderia se comparar a ele, né? Até também se conta quando o Cesar Maharaj, ele e Cesar Maharaj foram, né, tentar conseguir um templo, né? Parece que, não lembro onde era, mas não sei se é Kurukshetra, enfim, eles foram conseguir uma terra, uma coisa assim. E quando procuraram muito, aí Cesar Maharaj fala para ele: não, acho que agora tá bom, né? A gente já tentou muito, a gente não conseguiu, né? Acho que já deu, acho que Krishna não quer, uma coisa assim. E ele diz: não, eu apenas comecei, ou seja, isso para mim não foi nada. Então ele era um homem, e aí depois conseguiu, né, esse templo. Ele era um homem de energia vulcânica. Então na realidade é isso. Nós temos que ser guiados diretamente por Gurudeva, e nós vamos ter que desenvolver essa perícia no serviço, né? Então ele vai falar dos sevakas ineficazes, né? Eles são chamados de sevakadhamma, literalmente sevakas mais inferiores, né? Então ele vai falar... Então ele fala: o primeiro tipo que são inconstantes como uma abelha, né? É um verso que tem. Então a abelha ele fala que a abelha ela só se interessa, né, de pegar mel para o seu próprio proveito. Então ele fala, né, depois de receber uma ordem de Gurudeva, esse tipo de sevaka ele ficará altamente relutante em obedecer caso ela não agrade, né? Em vez disso, assim chamado sevaka passará uma quantia exorbitante de tempo remoendo sobre a ordem que recebeu, considerando se deve segui-la ou se deve focar em muitas outras coisas que acha que merece a sua atenção. Então é isso, ou seja, ele tem um proveito pessoal muito forte, um sentido de proveito pessoal muito forte, esse sevaka, né? Ele fica calculando, pensando, né, se isso vai ser realmente bom para mim. Então o serviço ele perde a sua grande força, porque o serviço ele tem que ser feito como um sacrifício, né? Ou seja, você é como um kamikaze, Você tem que... essa seria a meta do serviço, você se sacrificar pelo serviço, né? Você colocar a sua própria integridade em risco pelo serviço. É como, por exemplo... se dá um exemplo, ele dá esse exemplo, né?
quando tem uma guerra, né? Então tem hora que os combatentes, a infantaria, bom, não sei, eles têm que ir à frente, né? Eles vão ter que avançar, vão ser os primeiros a avançar, né? Assim funciona. Entretanto, se eles pensam, não vou avançar porque eu vou correr risco, né? Para que eu vou avançar, né? É melhor ficar aqui, né? Não, aí ele será fuzilado, né? Então, na realidade, eles têm que ir, eles têm que seguir a ordem de avançar e se sacrificar. Eles não podem pensar, então se a gente tem a guerra, e se a gente ganha a guerra ou perde a guerra, mas no final, por exemplo, se a gente ganha a guerra, né? E aí no final eu não vou estar lá, porque eu morri, então para que eu vou fazer isso? Né? Não vão pensar assim. É o sacrifício, ou seja, eles vão fazer o serviço sevaka. Ele pensa assim, eu faço o serviço, e mesmo que eu não aproveite nada disso, que realmente eu não tenha nenhum proveito pessoal disso, não tem problema, porque eu fiz foi um sacrifício. Agora já esse tipo de sevaka, né, que é inconstante, né, ou seja, que tem esse sentido de proveito pessoal, então ele não vai pensar assim, ele vai sempre calcular. Ele só faz o serviço de acordo com o seu capricho, né? Serviço não é capricho. Seva não é capricho. Seva é amor, ou seja, seva é uma atividade amorosa que você faz para Krishna, para Gurudeva, no caso, né? Você faz de uma coisa um sacrifício. Você está dando algo que vai te doer, né? Você tá tirando o seu tempo, você está tirando o seu sono, você está tirando a sua nutrição, você está tirando o seu lakshmi, ou seja, no sentido que você está sentindo um sacrifício. Quando você sente um sacrifício, isso é serviço. O serviço ele está sempre conectado com esse aspecto. Você nunca vai pensar em si próprio quando você faz serviço, né? O serviço não é para você pensar em você. Quando você faz quando você faz algum tipo de serviço, você tem que pensar nos demais, ou seja, no benefício dos demais. Isso é a atitude de serviço correta. Agora, um servo, né, um sevaka inconstante, ele está sempre calculando, né? Ele fala, vou fazer esse tipo de serviço porque esse serviço ele me parece mais proveitoso. De alguma maneira eu vou me aproveitar desse serviço, né? Isso acontece muito. Então, na realidade, a gente tem que retirar essa mentalidade, né, de certa maneira exploradora no serviço. O serviço é feito como um sacrifício. O serviço não é para o nosso ego, ou seja, não é para as pessoas ficarem olhando isso, quanto serviço ele fez, como ele está colocando energia. Não, a Krishna, nada disso. Você faz o serviço simplesmente por uma questão de dever. É o seu dever servir, é o seu dever agradar Guru Vaishnava, e é o seu dever realmente se situar numa posição assim muito exemplar. Por quê? Porque você foi à frente. Então, quando você vai à frente, ou seja, quando você é voluntário, quando você se adianta, quando você faz o serviço que você menos gosta, quando você faz o serviço que ninguém gosta, quando você assume uma responsabilidade nesse sentido, você pega o serviço, você agarra o serviço, você vai ser protegido de Maya. Por quê? Porque se você serve, né, com um coração, se você serve sem nenhum desejo fruitivo, você vai chamar a atenção de Krishna. E toda vez que você chama a atenção de Krishna, você é como um escudo. Você chamou a atenção de Krishna, isso te protegeu de Maya. Então, a maneira mais potente de você se proteger de Maya é fazendo serviço responsável. E o que significa serviço responsável? Significa que você serve e a sua mente está ocupada, você está pensando nisso, né? Você está aqui servindo e de repente você está pensando, ou seja, você está descansando, você já acorda pensando no serviço. É como se diz aqui na roça, né? Você tem que dormir com a enxada debaixo do travesseiro, se você quiser, né? Plantar, mais ou menos eles falam isso, né? Por quê? Porque você já está pensando no que vai fazer amanhã.
A enxada está ali, né? Ou seja, né, a gente vê... Hoje mudou um pouquinho aqui na roça, mas antigamente a gente via o pessoal roçando os pastos, não tinha roçadeira, né? Então não era muito comum, né? Tinha, mas não era comum. Então, e aí a gente via, né, os caipiras e o pessoal do campo aqui, eles ficavam, né, o dia inteiro assim, como amolando a foice, né? A foice, que é essa ferramenta que corta o pasto, amolando o dia inteiro, né? E até a gente falava, nossa, a gente conversava um pouco, né? E até eles falavam assim, eles falavam, né? A gente perguntava, mas precisa ser tão amolada assim? Ele falou, Eu falei, precisa, né? Senão judia da gente, né? Ele falou, bateu, tem que cortar. Essa era a ideia, né? Bateu, tem que cortar, senão judia da gente. Mas o que eu digo? É que eles estavam pensando no serviço, ou seja, uma ferramenta que vai ser utilizada para o serviço tem que ser bem cuidada, né? Então tudo que é energia de Krishna tem que ser bem cuidado. Se nós não cuidamos dos objetos que servem Krishna, dos objetos que possam ser utilizados ao serviço de Krishna, nós estamos negligenciando o nosso seva, nós estamos negligenciando a nossa energia. A nossa energia tem que ser colocada a serviço de Krishna, né? Por isso se diz, né? Sarvopad Virmukta Tat Paratana Nirmala Rishikena Rishikesivana Bhaktuchate. Assim que você tem que utilizar os seus sentidos para a satisfação do Senhor dos sentidos. Então todos os seus sentidos vão ser utilizados para a satisfação de Krishna. Você vai... tudo que existe na sua vida, tudo que é o mais importante na sua vida, principalmente a sua mente tem que ser capturada por Krishna. E quando a sua mente é capturada por Krishna, os seus sentidos são capturados por Krishna, então você está numa posição mais favorável, né? Por quê? Porque tudo que você fizer, você vai se conectar com Krishna. Jat karush, yat ashnasi jajuho siddhadasyat, yat tapasasi kontetat krushat matarpanam. Tudo que você fizer, tudo que você der, qualquer austeridade que você faça, tudo isso é um serviço a Krishna. Por exemplo, tudo sem estar conectado. Quando você vai a Sankta, por exemplo, você vai desafiar Maya, você vai tirar a pessoa da sua comodidade para realmente colocar Krishna na vida dela. Então isso é Sankta, quando você está dando algo para alguém. Sankta significa que eu estou dando algo para alguém. Por isso também é um serviço muito importante, é um serviço onde você vai abordar as pessoas, você vai coletar um pouco de Lakshmi, esse Lakshmi vai ser utilizado para o serviço. Isso é Sankta, não é para o seu serviço pessoal, não é para... Ou seja, se você utiliza, se você faz Sankta e é para a sua satisfação pessoal, para a sua comodidade especial, para o seu ganho pessoal, isso não é Sankta. Ou seja, vender livros, né, sei lá, pegar esse Lakshmi e ficar usando só para si mesmo, isso não é Sankta. O Sankta tem que ser usado para Krishna. Por isso, por exemplo, os grihastas que fazem Sankta, eles dão uma doação para o templo, para que purifiquem o seu serviço.